Hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para falar com vocês sobre o ômega 3. Como fazer a suplementação desse ômega 3. O que é melhor, o EPA ou o DHA? Eu sei que essas siglas podem parecer estranhas para vocês, mas se você já pesquisou, já ouviu falar sobre o ômega 3, elas não são novidades. E eu já vou te explicar no decorrer desse vídeo o que são elas, qual é a melhor para utilizar em cada caso, para que você consiga compreender e também não gaste o seu dinheiro por nada. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal, eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em Fisiologia Humana e doutoranda em Naturopatia. É um prazer estar novamente aqui com vocês, falando sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. Primeiro de tudo, o ômega 3 é um grupo de ácidos graxos essenciais. O que são essenciais? O corpo não produz, o corpo precisa adquirir pela alimentação. Dessa forma, o ômega 3 nós só conseguimos através da alimentação. Nós conseguimos através dos frutos do mar, dos peixes, das algas marinhas e também algumas castanhas, dependendo da molécula. Por quê? Porque dentro do grupo do ômega 3, nós temos 3 moléculas possíveis. Nós temos o ácido alfa-linoleico, que também é conhecido pela sigla ALA, o ácido eicosapentaenoico, que é conhecido como EPA, e o ácido docosahexaenoico, que é conhecido como DHA. Então essas siglas malucas, elas têm fundamento porque são a diminuição desses nomes complexos que seria mais difícil a nossa comunicação se cada pouco nós fôssemos falar sobre esses ácidos. E qual que é a diferença entre eles? A principal diferença entre essas moléculas, a ALA, EPA e DHA, é a biodisponibilidade. E aqui quando eu falo biodisponibilidade, eu quero falar sobre a absorção. Tanto o EPA quanto o DHA, eles são melhor absorvidos pelo corpo. Já a ALA, ela precisa ser metabolizada, então ela leva um tempo a mais para ser absorvida. Dessa forma, o que eu particularmente indico o uso é a suplementação através das moléculas de EPA mais DHA. E dependendo do caso, mais EPA ou mais DHA, e vocês já vão entender o porquê. E agora partindo para as finalidades de cada molécula, e aqui vamos focar o olhar para o EPA e o DHA, a molécula de EPA, ela é mais indicada para controle de colesterol, para diminuição de processos inflamatórios no corpo. Então ela é mais como uma organizadora geral do organismo, quando falamos nesse controle de processos inflamatórios e de colesterol. Ela age, vamos pensar, do pescoço para baixo, uma forma bem grosseira de falar. Não quer dizer que ela não vai atingir o cérebro, mas ela é mais geral do organismo, de todos os sistemas. Já a molécula de DHA, ela é mais voltada à sua atuação, à sua absorção lá, a finalidade dela vai ser atuar nos neurônios, na saúde mental, na proteção das nossas células cerebrais. Tanto é que o ômega 3, a molécula de EPA, de DHA, são muito importantes para a formação do bebê. Então, gestantes conseguem ter um benefício e levar um benefício para o seu bebê quando tem os níveis adequados de EPA e DHA no seu organismo, sendo consumidos. Tanto consumindo através dos alimentos, quanto através dos suplementos. Isso porque lá para a formação neural do bebê, para a formação visual do bebê, vão ser muito importantes essas duas moléculas. E quando nós falamos em suplementar, porque eu não sei se vocês assistiram um outro vídeo aqui no canal onde eu falei sobre a molécula do ômega 3 também, todas as vezes que eu falo, que eu busco falar sobre suplementação, eu gosto sempre de deixar entendido que nada substitui o alimento em si. Não é para você parar de consumir os alimentos e dar preferência para a suplementação. A suplementação ela está aí para te ajudar caso você não consiga estar absorvendo as quantidades necessárias através dos alimentos, das substâncias através dos alimentos. Porque muitas vezes nós consumimos fast food, as comidas prontas, comidas industrializadas, que não contêm as quantidades certas do que o nosso corpo precisa. O suplemento é um algo a mais, é um algo para quando você não está conseguindo ter aquela quantidade mínima, ou aquela quantidade necessária para o momento que você está vivendo. Então, tendo falado isso, quando nós vamos voltar o olhar e ver que o paciente, a pessoa realmente precisa e quer fazer a suplementação com o ômega 3, nós podemos partir do princípio de ter uma quantidade equivalente
dentro da cápsula de EPA e DHA, e isso é mais indicado para pessoas, pacientes que precisam cuidar do seu sistema cardiovascular, cuidar do colesterol, cuidar de doenças crônicas, saúde intestinal. É uma coisa mais geral, né? Como você pode ter percebido, abrange de uma forma mais geral todas as situações do corpo, os quadros do corpo. Agora, quando nós vamos olhar para uma cápsula e nós vamos pensar em um paciente que tem demências, em um paciente que está com problemas de memória, em um paciente que está com alguma alteração, incômodo visual, ou até mesmo para proteção neurológica, né? Pessoas que possuem na genética, né, nas suas famílias, quadros de Alzheimer, de Parkinson, de demências, de perda de memória, enfim, esses quadros podem fazer o uso do ômega 3 mais rico em DHA para proteger o seu sistema neurológico, bem como proteger a sua visão. O DHA está mais voltado do pescoço para cima. Vamos voltar para essa explicação mais grosseira, mas que eu acredito que vai ficar mais fácil de você entender, né? O DHA, então, com uma atividade, um potencial melhor, né? Uma ajuda melhor para a manutenção da saúde do pescoço para cima, e o EPA do pescoço para baixo. Quando os dois são associados, sistema cardiovascular, sistema intestinal é beneficiado. Situações crônicas, de inflamações crônicas, também são resolvidas. Então, veja que o ômega 3 ele é muito importante para o nosso corpo. Ele deve ser, sim, compreendido como tal e buscado para as pessoas que precisam. E pela nossa alimentação, me atrevo a dizer que muitas pessoas que não fazem o uso do ômega 3 deveriam estar fazendo. E que se fizéssemos mais o consumo do ômega 3, teríamos uma melhor saúde, sim. Me atrevo a dizer isso porque cada vez mais nós temos visto quadros de doenças se repetindo em pacientes que não têm uma ligação entre si e não têm, em primeira análise, nada genético, nada associado à genética. Da onde estão vindo essas doenças frequentes? De hábitos que nós começamos a ter agora ou de anos para cá. O que nós estamos fazendo de diferente que os nossos ancestrais não faziam? Isso é sempre um ponto de atenção e que nós temos que refletir, sim, porque está levando a nossa saúde embora. Bom, e para a suplementação do ômega 3, eu indico o ômega 3 TG, se você pode digitar na internet e vai ter esse tipo, ele é melhor absorvido. Um outro ponto que é melhor absorvido é que a cápsula ela deve conter óleo de peixe para ajudar na absorção dessas duas moléculas de ômega 3. Então, a cápsula tem que ser oleosa. Se você for comprar uma cápsula e ela não é oleosa, ela não é gelatinosa, ela não tem o óleozinho dentro, fique atento, né? Fique atento porque não vai ser absorvido da forma desejada e talvez seja só um gasto de dinheiro a mais que você vai ter, sem ter o benefício. Então, tem que ter na melhor forma biodisponível, na forma que você vai absorver mais. Inclusive, essa nova tecnologia que está tendo das cápsulas gastroresistentes, elas já têm sido mostradas como melhores nesse caso de suplementação de ômega 3, visto que conseguindo passar essa gordura, esse ômega 3 pelo sistema gástrico, que é dentro do estômago, elas são digeridas, elas estouram, elas liberam o ômega 3 direto na parte intestinal. Então consegue aí ser melhor absorvido, principalmente ali no duodeno, onde nós vamos ter a liberação da bile, que ajuda toda a digestão das gorduras. Então, cápsulas gastroresistentes nessa tecnologia são as melhores, tá? Já é visto, já tem sido entendido dessa forma. Bom, e questão de quantidade, né? O que eu posso utilizar, o que eu não posso utilizar? No mínimo, em um dos estudos que encontrei falando sobre dosagens, no mínimo o DHA deve estar na concentração de 200 mg por dia, DHA. Então, se você pegar uma cápsula que tem 1000 mg de ômega 3, ela tem que ter no mínimo 200 mg de DHA e 800 de EPA. Geralmente, quando eles são divididos e a cápsula possui as duas moléculas, você pode encontrar 600 mg de EPA e 400 mg de DHA. Geralmente é dividido assim. É sempre? Não. É a melhor forma? Depende do caso, tá? Você pode também mandar, se eu não me engano, tem
como manipular, mandar fazer a cápsula do jeito que você quer, mas também temos alguns ômega 3 muito interessantes no mercado. Basta uma pesquisa. Então, sim, o suplemento também ele não é tirado das vozes da cabeça dos profissionais, sempre envolve uma pesquisa. Você que está me assistindo, né, não consegue fazer essa pesquisa ou tem receio de comprar um ômega 3 errado, entre em contato com um profissional que faça a suplementação. Geralmente, naturopatas, nutricionistas, nutrólogos, alguns educadores físicos também sabem. Então, entre em contato com profissionais que saibam fazer a suplementação. E não se barrem, né? Não barrem esse desejo, se vocês acham que é interessante para a saúde de vocês, não barrem essa necessidade se vocês encontrarem algum profissional daqui a pouco que não é a favor do uso do ômega 3. Porque o ômega 3 ele tem sido visto que ele é benefício, ele traz benefício. Muitas vezes o profissional não acha interessante, né? Não quer fazer a suplementação ou não sabe como fazer. Então ele diz que não é bom. Mas se já tem várias coisas que comprovam que é boa, não tem como ir contra. Se nós estamos vendo benefícios em pessoas que estão fazendo uso, não tem como bater contra sem argumento. Tá? Então, sempre procure um profissional para conversar sobre isso, mas fique aberto a outras opiniões também. E as outras opiniões é para que sim, para que não. E aqui eu quero dizer que o que eu estou falando não deve ser uma lei para você. Você me escuta aqui, mas saiba que você tem o mesmo direito e ainda o dever consigo mesmo de procurar mais informações sobre isso. Então eu apresento aqui para ti de uma forma clara, tentando fazer você entender, mas faça a sua pesquisa, vá em busca. Isso é para sua saúde, é para o seu corpo, é para sua vida, trazendo benefícios para a sua vida. Então eu espero que o vídeo de hoje tenha sido interessante, espero que você tenha gostado. Qualquer coisa eu fico à disposição. Saiba que por ser membro aqui do canal, você acaba tendo suas respostas respondidas antes. Você acaba tendo um retorno antes de qualquer dúvida. Então, fico à disposição. Fique bem e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.